Olá, bora desvendar hoje a ciência por trás do treino de atletas de elite? Vamos descobrir o que os melhores do mundo fazem de verdade para chegar no topo da performance. Pois é, parece meio maluco, né? Mas acredite, essa pergunta é a chave para entender a metodologia de treino mais eficaz que existe, usada por campeões olímpicos e mundiais. A resposta para isso pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente pensa sobre treinamento. Para a gente entender como tudo se conecta, vamos usar a ideia de uma pirâmide. É bem simples. Cada camada se apoia na de baixo e a base, a base é de longe a parte mais crucial de todas. Então vamos começar a montar essa pirâmide, peça por peça. Começando pela base, pelo alicerce de tudo, o volume de treinamento. Antes de pensar em intensidade, em tiros, em qualquer outra coisa, é o volume que sustenta o resto todo. É isso mesmo. O cientista do esporte Stephen Seiler, uma referência na área, coloca o volume como a camada número 1 na sua hierarquia de necessidades do treino. Ou seja, de forma bem direta, dedicar horas ao treino é a base, o ponto de partida que não dá para negociar. E olha, nada ilustra isso melhor do que um caso real. Pega o exemplo da esquiadora campeã mundial Bentz Gary. Aos 18 anos, ela treinava umas 350 horas por ano. Já no auge da carreira, quando ela estava ganhando tudo, esse volume mais do que dobrou. Foi para 800 horas anuais. A performance dela subiu junto com o volume. A relação é direta. E isso não é um caso isolado, não. Esse padrão se repete em todos os esportes de resistência. Corredores de elite batem umas 550 horas por ano. Agora, em esportes de menor impacto, como ciclismo ou natação, esses números disparam. Moral da história, para chegar no topo, o pessoal rala e muito. Beleza, já entendemos que o volume é rei. A base da nossa pirâmide está pronta. Mas como é que se organiza todo esse tempo de treino? Não é só sair por aí sem rumo, né? É aqui que entra a próxima camada, o projeto. Para entender essa distribuição, a gente precisa de um mapa. E na fisiologia, esse mapa é bem simples, dividido em 3 zonas. A zona 1 é aquele treino bem leve, sabe? A zona 2 já é um ritmo moderado, ali perto do seu limiar, quando a coisa começa a ficar desconfortável. E a zona 3, bom, aí é intensidade máxima. É para sofrer. E tem um cara, o fisiologista Inigo San William, que treina os monstros do Tour de França, que bate muito na tecla da importância do treino de baixa intensidade. No nosso mapa, isso seria principalmente a zona 1. É nesse ritmo que o corpo vira uma máquina de queimar gordura e turbina as mitocôndrias, que são as verdadeiras usinas de energia das nossas células. Certo. Então, de todo aquele volume de treino, qual a porcentagem que um atleta de ponta passa nesse ritmo mais leve, construindo a base? A resposta pode surpreender. 80%. Exatamente, 80%. Quando se analisa o diário de treino dos melhores atletas do mundo, o padrão é esse, o chamado treinamento polarizado. A imensa maioria do tempo é num ritmo leve, que dá para bater papo, e só os outros 20% são reservados para sentir dor de verdade. E aqui a coisa fica muito interessante. Olha só essa comparação com o jeito que muita gente treina, o modelo de limiar. Quase metade do tempo é gasto na zona moderada, uma espécie de terra de ninguém. É aquele treino que é duro demais para recuperar bem, mas não é duro o suficiente para gerar as melhores adaptações. É ficar no meio do caminho. E ó, isso não é só papo de cientista não, tá? Um estudo com esquiadores juniores de altíssimo nível mostrou que 75% das sessões deles eram de baixa intensidade. A molecada já tá aprendendo o segredo desde cedo. Tem que treinar leve para aguentar o treino pesado. Bom, já que a gente falou tanto dos 80%, tá na hora de subir pro pico da pirâmide. E aqueles 20% que sobraram? É aqui que a mágica da velocidade acontece de verdade. Pensa assim. Toda aquela base aeróbica, construída com calma nos treinos leves, é o que dá o suporte para o corpo aguentar a pancada dos treinos intensos. É o trabalho duro que afia a ponta da lança que dá o toque final. Certo, mas qual o melhor jeito de fazer esse treino de alta intensidade? As pesquisas do grupo do Seiler mostram que existe um ponto ideal. Num estudo, ciclistas que fizeram treinos de 4 tiros de 8 minutos tiveram um maior ganho de VO2 max, que é basicamente a capacidade do corpo de usar oxigênio. Foi mais eficiente do que outros formatos de treino. Ok, nossa pirâmide já tem uma base sólida e um corpo bem estruturado. Falta só o quê? A cereja do bolo. Aquelas pecinhas lá no topo, o polimento final. Na hierarquia do Seiler, detalhes como periodização, treinar em altitude, aclimatação ao calor, o famoso polimento antes da prova, tudo isso entra por último, lá no topo. São importantes? Sim, mas só fazem diferença se as camadas de baixo estiverem muito bem construídas. E a lição aqui é de ouro, hein?
Muita gente se perde nesses detalhes, nos tais ganhos marginais, antes de ter feito o básico bem feito. Focar no volume e na distribuição 80-20, isso é o que realmente muda o jogo. O resto é acabamento, não é a estrutura. E para fechar essa ideia, olha só essa frase do Inigo Samilan. Ele está dizendo que não precisa de nada mirabolante. Uma horinha de treino leve, feita com consistência, já provoca mudanças gigantes no corpo. No fim das contas, a constância que manda. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Aquela cultura do sem dor, sem ganho, muitas vezes leva a gente para o caminho errado, para aquela zona moderada que não é boa para nada. A verdadeira inteligência no treino é polarizar, ir bem leve na maior parte do tempo, para poder ir com tudo de verdade quando realmente importa. A pirâmide não mente. Olá! Bora desvendar hoje a ciência por trás do treino de atletas de elite? Vamos descobrir o que os melhores do mundo fazem de verdade para chegar no topo da performance. Pois é, parece meio maluco, né? Mas acredite, essa pergunta é a chave para entender a metodologia de treino mais eficaz que existe, usada por campeões olímpicos e mundiais. A resposta para isso pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente pensa sobre treinamento. Para a gente entender como tudo se conecta, vamos usar a ideia de uma pirâmide. É bem simples. Cada camada se apoia na de baixo e a base, a base é de longe a parte mais crucial de todas. Então vamos começar a montar essa pirâmide, peça por peça. Começando pela base, pelo alicerce de tudo, o volume de treinamento. Antes de pensar em intensidade, em tiros, em qualquer outra coisa, é o volume que sustenta o resto todo. É isso mesmo. O cientista do esporte Stephen Seiler, uma referência na área, coloca o volume como a camada número 1 na sua hierarquia de necessidades do treino. Ou seja, de forma bem direta, dedicar horas ao treino é a base, o ponto de partida que não dá para negociar. E olha, nada ilustra isso melhor do que um caso real. Pega o exemplo da esquiadora campeã mundial Bentes Gary. Aos 18 anos, ela treinava umas 350 horas por ano. Já no auge da carreira, quando ela estava ganhando tudo, esse volume mais do que dobrou. Foi para 800 horas anuais. A performance dela subiu junto com o volume. A relação é direta. E isso não é um caso isolado, não. Esse padrão se repete em todos os esportes de resistência. Corredores de elite batem umas 550 horas por ano. Agora, em esportes de menor impacto, como ciclismo ou natação, esses números disparam. Moral da história, para chegar no topo, o pessoal rala e muito. Beleza, já entendemos que o volume é rei. A base da nossa pirâmide está pronta. Mas como é que se organiza todo esse tempo de treino? Não é só sair por aí sem rumo, né? É aqui que entra a próxima camada, o projeto. Para entender essa distribuição, a gente precisa de um mapa. E na fisiologia, esse mapa é bem simples, dividido em 3 zonas. A zona 1 é aquele treino bem leve, sabe? A zona 2 já é um ritmo moderado, ali perto do seu limiar, quando a coisa começa a ficar desconfortável. E a zona 3, bom, aí é intensidade máxima. É para sofrer. E tem um cara, o fisiologista Inigo Samilan, que treina os monstros do Tour de França, que bate muito na tecla da importância do treino de baixa intensidade. No nosso mapa, isso seria principalmente a zona 1. É nesse ritmo que o corpo vira uma máquina de queimar gordura e turbina as mitocôndrias, que são as verdadeiras usinas de energia das nossas células. Certo. Então, de todo aquele volume de treino, qual a porcentagem que um atleta de ponta passa nesse ritmo mais leve, construindo a base? A resposta pode surpreender. 80%. Exatamente, 80%. Quando se analisa o diário de treino dos melhores atletas do mundo, o padrão é esse, o chamado treinamento polarizado. A imensa maioria do tempo é num ritmo leve, que dá para bater papo, e só os outros 20% são reservados para sentir dor de verdade. E aqui a coisa fica muito interessante. Olha só essa comparação com o jeito que muita gente treina, o modelo de limiar. Quase metade do tempo é gasto na zona moderada, uma espécie de terra de ninguém. É aquele treino que é duro demais para recuperar bem, mas não é duro o suficiente para gerar as melhores adaptações. É ficar no meio do caminho. E ó, isso não é só papo de cientista não, tá? Um estudo com esquiadores juniores de altíssimo nível mostrou que 75% das sessões deles eram de baixa intensidade. A molecada já tá aprendendo o segredo desde cedo. Tem que treinar leve para aguentar o treino pesado. Bom, já que a gente falou tanto dos 80%, tá na hora de subir pro pico da pirâmide. E aqueles 20% que sobraram? Ah, é aqui que a mágica da velocidade acontece de verdade. Pensa assim. Toda aquela base aeróbica, construída com calma nos treinos leves, é o que dá o suporte para o corpo aguentar a pancada dos treinos intensos. É o trabalho duro que afia a ponta da lança que dá o toque final. Certo, mas
Qual o melhor jeito de fazer esse treino de alta intensidade? As pesquisas do grupo do Seiler mostram que existe um ponto ideal. Num estudo, ciclistas que fizeram treinos de 4 tiros de 8 minutos tiveram um maior ganho de VO2 max, que é basicamente a capacidade do corpo de usar oxigênio. Foi mais eficiente do que outros formatos de treino. Ok, nossa pirâmide já tem uma base sólida e um corpo bem estruturado. Falta só o quê? A cereja do bolo. Aquelas pecinhas lá no topo, o polimento final. Na hierarquia do Seiler, detalhes como periodização, treinar em altitude, aclimatação ao calor, o famoso polimento antes da prova, tudo isso entra por último, lá no topo. São importantes? Sim, mas só fazem diferença se as camadas de baixo estiverem muito bem construídas. E a lição aqui é de ouro, hein? Muita gente se perde nesses detalhes, nos tais ganhos marginais, antes de ter feito o básico bem feito. Focar no volume e na distribuição 80-20, isso é o que realmente muda o jogo. O resto é acabamento, não é a estrutura. E para fechar essa ideia, olha só essa frase do Inigo Samilan. Ele está dizendo que não precisa de nada mirabolante. Uma horinha de treino leve, feita com consistência, já provoca mudanças gigantes no corpo. No fim das contas, a constância que manda. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Aquela cultura do sem dor, sem ganho, muitas vezes leva a gente para o caminho errado, para aquela zona moderada que não é boa para nada. A verdadeira inteligência no treino é polarizar, ir bem leve na maior parte do tempo, para poder ir com tudo de verdade quando realmente importa. A pirâmide não mente.